Leitura do livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão, de Pietro Baldi. Capítulo 2. Verdadeiro Amor. Era uma tépida e encantadora noite de luar, nos jardins de um parque da grande cidade, se bem que em hora avançada, ainda se demoravam muitas pessoas. Pares de namorados vagavam pelas alamedas. A hora, a estação, o local, tudo parecia convidar ao amor. As estrelas olhavam do céu a sorrir. Um homem atravessava o parque pensativo e absorto, talvez o mesmo que conhecêramos na história precedente, resolvido diante de Deus o seu problema econômico, pondo a sua riqueza a proveito do próximo e dando à sociedade o seu justo tributo de trabalho. Preparava-se agora para enfrentar outros graves problemas. Enquanto andava por um caminho solitário, viu uma mulher sair da sombra onde se escondera da luz do luar e dos lampiões do parque. Observou-a vindo ao seu encontro. Ele a olha. É jovem, com um ar embaraçado, como de menina inexperiente, que não sabe ainda oferecer-se a todos e não consegue fazê-lo senão com pudor. Ele a observa ainda. Parece que ela tem medo e fome ao mesmo tempo, e que a fome a induz a vencer o medo. Ele, habituado a olhar na alma, compreendeu e sentiu que o seu coração era invadido por infinito sentimento de piedade. Assim, andaram juntos sem falar. Ela, vendo-se aceita, seguia tímida, obediente, em expectativa, enquanto ele pensava: há, realmente, injustiças sociais, além das injustiças econômicas. Não existem somente as vítimas das pobrezas, quantas outras misérias que somente o amor ao próximo podem fazer desaparecer. Eis aqui uma vítima da prostituição, talvez já sacrificada no altar do egoísmo humano. Sou um homem que decidiu seguir as leis de Cristo. Darei o meu óbolo pessoal para atenuar a injustiça da miséria moral, que é a prostituição da mulher. Assim como diante do pobre é o mais rico que tem mais deveres, diante do inepto é o mais inteligente. Assim, diante da mulher, a parte mais fraca é o homem que tem mais obrigações. A culpa da prostituição reside no egoísmo do homem que desfruta da fraqueza da mulher, que deve ser sagrada. Diante daquela infeliz, sentiu vergonha do seu sexo forte, que usa a força para desfrutar o ser débil que se lhe entrega. Suga-lhe o fruto para depois jogar fora a casca. Nesta casca permanece uma alma desprezada e despedaçada, que o homem tinha o dever de elevar ao alto através do amor. Ao invés, prostituiu-a com o seu egoísmo. Rugiu no coração daquele homem o sentimento de revolta contra um mundo tão vil, despertando nele outra virilidade bem diferente da que apenas fecunda a mulher e depois a abandona. Olhou para o céu, dilatou o peito, sentiu-se homem forte, potente no espírito, macho integral, aquele que se aproxima da mulher para protegê-la e não para desfrutá-la como instrumento de prazer, para elevá-la e enobrecê-la e não para afligi-la. O verdadeiro macho fecunda sobretudo o espírito. Decidiu-se, devia fazer o bem, devia salvar aquela mulher. Dirige-lhe a palavra, palavra simples para iniciar um conhecimento. Menina, a primeira coisa de que tens necessidade é de restaurar-te. Vamos cear. A mulher aceitou porque isso fazia parte do ritual e assim mataria a fome. Entrando num salão resplandecente, ela escolheu um canto mais afastado, envergonhada de si e do seu vestido simples, sua única riqueza. Não conhecia aquele mundo que lhe pareceu maravilhoso. Admirava os espelhos, as mesas bem arrumadas, as vestiduras finas das senhoras. Sentiu-se invadida por uma onda de bem-estar e fechou os olhos como se sonhasse grande sonho de felicidade. Desejava saboreá-lo, prolongá-lo, prendendo-se nele. Tudo isso contrastava com a triste realidade cotidiana do seu casebre situado nos arredores da cidade, onde não ouvia senão as vozes ásperas de seus familiares. Uma música leve a embalava no sonho.
Viver, gozar, pobre criatura. Parecia-lhe que ali todos eram felizes porque ignorava a realidade. Ainda não conhecia os sutis venenos da vida escondidos sob os esplendores mundanos. Como parecia satisfeita aquelas senhoras. Possuíam vestidos joias, eram respeitadas, servidas. Dentro em pouco voltaria à rua. Não tinha direito a nada, nem mesmo ao amor. Devia vendê-lo para comer. Aquelas dispunham também do amor de tudo. Damas ricas, talvez piores do que ela perante Deus, podiam andar com a cabeça alta porque possuíam recursos, armados de legítimas posições formais que as defendem diante da sociedade juridicamente colocadas sob as instituições da propriedade e do matrimônio, tendo direito ao luxo, à liberdade no amor, e sabem como fazê-lo, amparadas por defesas oportunas. Ela despertou do sonho, intuía vagamente, sem poder precisar a situação. Nada daquilo que via era para ela. Pobre verme, indefeso no meio da estrada onde todos pisam. Fumegava à sua frente um prato suculento, de apetitoso perfume que lhe avivou a fome. Começou a refeição, comia lentamente, procurando multiplicar o sabor com todos os acessórios ao alcance de suas mãos. Condimentos, legumes, para que a ceia se desdobrasse. Saciava o estômago habituado ao jejum. O amanhã era incerto. Seu companheiro não a perturbava, evitando conversar. Parecia imerso, não nas sensações elementares da jovem, mas num sonho diverso. Também ele observava aquele mundo elegante, mas sem inveja e com piedade. Sabia qual triste realidade se ocultava atrás daqueles esplendores. Verificava que reina na terra a lei do mais forte e que não existe piedade para os fracos. Entre aquelas damas respeitáveis e a jovem que ele havia recolhido na rua, existia uma única diferença. As damas pertenciam à classe dos vencedores, a jovem à dos vencidos. Somente por este motivo ela não era respeitada. Vendia-se porque tinha fome. As outras eram respeitáveis, não se vendiam porque não tinham fome. Permitiam-se o luxo até de pregar a virtude. Como é fácil proclamá-la exigindo aos outros, mas como é dura a virtude exigida de nós mesmos. Pregadores fáceis pululam pelo mundo. Em nome da virtude, podem satisfazer aos seus instintos de agressividade contra o próximo. Da condenação, deste fazem um pedestal para o próprio orgulho. Dessa forma se conduz sobre o terreno da moral a luta cotidiana pela vida, procurando colocar-se em posição de superioridade como juízes diante do pecador para esmagar o rival. Uma mulher poderá esperar bem pouco de outra mulher. Do homem vil é que se espera o dever da redenção. Para ele, o amor é um incidente. Para a mulher, a vida. É ele que educa a mulher, adaptando-a a si mesmo. É a mulher que, por sua natureza, obedece e adapta-se ao homem. As leis, antes de perseguir a prostituta, que é o efeito, deveriam atingir o homem, que é a causa. É a procura que cria a oferta. Todavia, nenhum legislador fará jamais uma lei contra a vileza do seu sexo. Pelo fato de estar junto do homem, se este é um delinquente, a mulher tentará descer até a sua delinquência. Se é um santo, ela procurará subir até a sua santidade. A mulher é sempre a companheira menor do homem, fazendo tudo por ele para que se sinta satisfeito. É capaz do sacrifício de uma vida de desprezo e de abjeção. O grande egoísta esquece os seus deveres. O mais forte deve ajudar o mais fraco e não roubá-lo. Dessa forma, o homem educa para si a mulher, feita de astúcia e traição, armas necessárias para a sua defesa. O verdadeiro amor do verdadeiro macho não explora a mulher para o seu gozo, mas protege-a, educa-a, fazendo-a sua colaboradora na mais viril e potente trabalho da vida, que é o da ascensão no bem para Deus. Assim pensava o nosso protagonista, enquanto lambiscava, tomado de imensa piedade pela triste companheira. Deixou que ela se satisfazesse à vontade, que aproveitasse a hora da ilusão. Diminuía o número de pessoas no restaurante, parecendo agora tudo mais calmo.
A jovem, atenta ao ambiente que a cercava, não aparentava surpresa diante de um interlocutor tão taciturno. Parecia até evitar este desperdício de tempo na conversação. Comia tranquilamente enquanto vagamente intuía qualquer coisa que lhe dava um sentimento de confiança. Em poucos instantes, sentiu esvair-se a sensação de desconfiança que lhe havia dado, a princípio, aquele vulto desconhecido. Sentiu-se protegida e fitou-o surpreendida. Ele tomara uma decisão. Seus olhares encontraram-se. Todavia, ele continua ainda calado. Diante dos seus olhos uma visão. Viu a louca Herodíade que, odiando João o Batista por condená-la pela imoralidade, instigava a filha Salomé a pedir a Herodes a morte daquele que resistia à sua beleza. Viu-a recebendo da dançarina Salomé a bandeja com a cabeça de João. E quem diria que Herodíade havia de morrer pouco depois, vítima de um cancro na boca blasfema. Nessa época, o encontro do homem com a mulher era brutal. O drama precipitava-se num epílogo de destruição para ambas as partes. A adúltera era apedrejada. A lei era então uma espada que simplesmente cortava e matava. Tempos violentos e ferozes, nos quais os princípios da lei se proporcionavam à dureza dos homens. A visão continuava. Cristo fala aos perseguidores da adúltera: aquele que entre vós esteja isento de pecado, atira a primeira pedra. E depois, voltando-se para a mulher: ninguém te condenou? Pois bem, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Eis uma nova cena. Mulher famosa e pecadora prostra-se aos pés do Cristo, banha-os com as suas lágrimas, enxuga-os com os seus cabelos, beija-os e unge-os com perfumes. Cristo lhe diz que as suas faltas eram perdoadas porque muito amou. E acrescentou: aquele que menos perdoa, menos ama. Vai, perdoados são os teus pecados. Neste encontro do homem com a mulher, aparece uma luz nova, uma espiritualidade antes ignorada, uma amplidão de vista e uma liberdade que antes não se podia conceber. A reação à culpa é um perdão. Por uma lei mais elevada, o amor, acima da justiça mecânica, pode-se fazer de uma pecadora uma santa. Maria Madalena. A bondade desponta como função salvadora e criadora, sem a punição que lembra a vingança e prende a alma para conduzi-la a Deus. Diante desse novo apelo lançado pelo Cristo em direção positiva, a velha atitude do Batista parece qualquer coisa de estéril e negativa. O nosso homem acorda de seu sonho. Durante o devaneio, firmara a decisão de não odiar o pecado, que assim acabaria por odiar o pecador. Jamais fazer da virtude um direito para condenar ou instrumento para perseguir. Ter sobretudo piedade do pecado para se piedar do pecador. Com a força da bondade, do exemplo, da virtude, com o próprio sacrifício salvar aquele que pecou. O nosso homem volta-se para a jovem e fala-lhe: não é possível amar sem amor, como um animal. Continuarás o teu romance numa bela residência onde eu te deixarei, porque a tua casa deve ser muito longe, se é que tens casa. Dormirás sozinha, com outro amor que eu te ensinarei e que te fará mais feliz. Amanhã me verás, ensinar-te-ei outra vida, sem humilhação, feita de alegrias verdadeiras. Deixou-lhe o seu endereço. Saíram. Ele a conduziu para a casa de uma senhora amiga que a hospedou. No dia seguinte, acompanhada daquela senhora, a jovem voltou a procurá-lo. Conseguiu-lhe trabalho honesto na residência de boa família, a cuja amizade soube corresponder. Nesse novo lar, continuou a falar sobre o verdadeiro amor, o amor fiel, o amor que existe somente na alma, o único que resiste à desventura, à morte. Ela compreendeu tudo, comovida e grata. Mais tarde, se casou, teve a sua família, o seu marido, os seus filhos. O nosso homem desapareceu porque a sua obra estava terminada. Não mais a viu, perdeu-a de vista. Todos os anos, porém, pelo Natal, o carteiro lhe trazia uma carta em que se lia estas poucas palavras: não o esquecerei jamais. O Senhor me ensinou o verdadeiro amor e salvou-me.
Sou feliz com a minha família e esta é a sua obra. Não o esquecerei jamais. Ele, em cada Natal, lia esta pequena carta chorando de alegria. Desta vez, o ser a quem ele havia feito bem compreendera e, por meio de uma carta, voltava todos os anos.